Queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês e juntos refletirmos o tema proposto desse mês, que traz a respeito da autoestima. Então, a autoestima é a capacidade que nós temos de nos valorizar dentro da nossa história, das nossas crenças, né? Então, como que você se vê? A sua imagem, você se valoriza, você se ama ou não? E quando a gente fala em autoestima, então uma coisa muito importante que eu vejo, que é importante destacar, são 3 pontos. Eu preciso me situar no mundo, né, para que eu possa saber quem eu sou, me valorizar nesse processo todo. Então, 3 pontos importantes. De onde nós viemos, eu tenho que saber de onde que eu venho. Segundo ponto, quem sou eu? E um terceiro ponto, tornar-te quem tu és, que é uma frase ali do filósofo Nietzsche, né? Um anticristão, mas de qualquer forma é uma frase que ela cai como luva agora nesse tema nosso, muito importante. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de onde nós viemos, né? A gente começa desde Gênesis, que diz: Deus criou o ser humano, à sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele os criou homem e mulher. Então, assim, é pensar, eu não vim de algo qualquer, eu não surgi do acaso, né? Desde o princípio, eu já fui amado, eu já fui desejado, eu já fui querido por Deus. Então, o primeiro ponto é saber que a minha existência ela não é inútil. Eu não nasci do nada. Mesmo que de repente eu possa ter uma família que não me desejou muito, que eu não fui querido, mas por Deus eu já fui amado. Então, o primeiro princípio, quando a gente nasce, nós já carregamos dentro de nós uma fagulha, uma pequena partícula, digamos assim, do eterno. O eterno, ele já se faz presente em nós, no nosso espírito. Então, é um primeiro ponto que eu preciso saber dessa minha autoestima, dessa minha valorização. Nós não somos um ser qualquer. Nós fomos criados à imagem de Deus. E quando a gente fala nessa imagem de Deus, eu tenho que ter na minha mente principalmente Jesus Cristo, né? Olhar as características dele, como que ele viveu na terra, porque se eu trago dentro de mim um pouquinho já do eterno, quanto mais eu me identifico com esse eterno, mais eu me torno a semelhança dele, a imagem dele, mais eu serei feliz, mais eu terei uma autoestima elevada. Quanto mais eu me afasto do princípio, que é esse Deus, não sabendo dessa minha origem, eu me perco, eu me torno mais fraco. Então, o primeiro ponto é saber de onde que eu vim. Eu não vim do nada. Eu sou amado por Deus, já fui querido por Ele antes mesmo que eu existisse, né? E através do batismo, nós recebemos o Espírito Santo, não estamos sozinhos na vida, nos tornamos uma verdadeira família. Então esse é um ponto aí muito importante, né? No batismo eu recebo o Espírito Santo, eu sou reconfigurado, digamos assim, em Deus. E quando fala dessa reconfiguração, quando fala em Espírito Santo também, a gente está falando então de Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós olhamos a Trindade, é claro que a gente não compreende perfeitamente como funciona, como que é. E também isso não importa. O mais importante da Santíssima Trindade é saber que é uma comunidade perfeita, uma comunidade de amor que tem um relacionamento equilibrado, adequado, perfeito, né? Porque é o próprio Deus. Nisso, eu tenho que saber que eu vim dessa origem, que eu pertenço a tudo isso. Então, de onde que eu vim? Eu vim de Deus. Eu tenho um pai que protege, que me ama, independente da vida humana que nós temos, e um dia nós retornaremos para lá. Primeiro ponto, a minha origem, de onde que eu venho? Eu venho de Deus. E eu tenho um modelo a seguir também, que é o próprio Cristo. Segundo ponto, quem sou eu? Como dizia o próprio Sócrates, né? Um outro filósofo, conhece-te a ti mesmo. Então é importante saber da minha família, minha origem, de onde que eu vim. Por exemplo, eu
a minha família, meus pais são alagoanos. E eu sei que eu tenho bisavó, uma bisavó é muito próxima à origem indígena. Então é importante eu conhecer esses laços, né? Porque eu sou hoje fruto do quê? Da minha família, do ambiente que eu cresci. E eu sou fruto, é claro, da minha própria razão, daquilo que eu vejo e da questão genética também. Então, de onde que eu vim? Quais são as minhas origens? Eu sei que eu tenho, digamos assim, um pouco do indígena, né, dentro de mim, às vezes um pouco mais, o sangue ferve mais rápido. Então é importante eu me conhecer as minhas origens, tanto genéticas, não importa aonde que você nasceu, mas você vai carregar uma certa herança genética. Não é determinante, mas ela tem uma incidência muito grande na minha vida, naquilo que eu sou hoje. Então, quanto mais eu sei de mim, mais eu sei da minha família, mais eu estou também me conhecendo. E é claro que quando eu vou aceitar essa minha família, a minha origem, não tem como sair fora disso. De repente a minha origem ela é forte, é o branco, e é forte também a parte indígena. Eu não aceito isso. É claro que eu vou criar problema para mim mesmo, né? Então, quanto mais eu amo essa minha história, essa minha origem, a tendência é eu ser mais feliz, é eu ser mais equilibrado, é eu me encontrar mais com Deus, é eu ter uma imagem mais desenvolvida. Então, esse conhecer-te a si mesmo, né, que faz parte do meu desenvolvimento, eu tenho que saber desses princípios: pai, mãe, meus irmãos, relacionamento, como que foi, como que era e como que é tudo isso aí. Se eu tenho que ter paz com tudo isso aí, eu tenho que ter harmonia com tudo isso aí que vai me direcionar quem eu sou hoje. Se de repente eu sou brigado lá com meu irmão, não falo, não perdoo, tem alguma mágoa, é claro que aquilo vai ter uma incidência, né? Vai fazer parte de quem eu sou hoje, das minhas decisões, vai me atrapalhar na minha vida. Então é muito importante, além de eu saber da minha origem, da onde que eu vim, saber também quem eu sou, mas ao mesmo tempo nesse processo eu fazer um processo de cura, perdoar, me reconciliar com Deus, perdoar e me reconciliar com os meus irmãos, com pai, com mãe. Então é muito importante esse segundo ponto, quem eu sou. Saber então também dessa herança genética. Saber então também que o ambiente onde eu cresci, ele tem uma incidência muito forte na minha vida. Os primeiros traços do amor, de família, os primeiros traços de entendimento de vida, a própria fala, né? Aonde que eu tenho isso? Não é na rua, não é fora, mas é dentro de um lar ou aquilo que se constitui como que se denominou família. Tem crianças que cresceram, por exemplo, no orfanato, que cresceram, por exemplo, com avô, com avó. Então a família dele é aquilo ali. Então como que eu me desenvolvi? Como que foi tudo isso para mim? Esse é um ponto principal no conhecer quem eu sou. Saber da minha família, pai, mãe, irmãos. A minha herança genética é importante também. Então tudo isso me constitui. Tudo isso é pontos para saber quem eu sou. E um último ponto também importante, tem uma frase de Nietzsche que eu gosto muito, fala o seguinte: torna-te quem tu és, torna-te quem tu és. Nietzsche, como eu falei, ele era um filósofo ateu, na verdade, né? Naquele processo matar Deus, Nietzsche ele faz isso, né? Só que não descarta a ideia dele transformando, olhando por um prisma cristão. Então esse prisma cristão, esse prisma psicológico de vida é muito importante nessa frase. Como eu falei lá atrás, né, nós temos uma origem que está em Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Logo, tornar-te quem tu és é você recordar, saber dessa tua origem e hoje, enquanto ser humano, enquanto padre, enquanto mãe, enquanto pai, eu sou convidado o quê? A evoluir, a me identificar cada vez mais a minha origem, que está onde está em Deus. Que, como eu falei, qual é o modelo perfeito? É Jesus Cristo.
Então, o tornar-te quem tu és não é assim algo qualquer, de qualquer jeito, não. Eu tenho um princípio já estabelecido. Eu tenho, digamos, como se fosse um cordão, uma espinha dorsal já pronta, já feita, já maravilhosa e perfeita, que é Deus, que é a Trindade, de uma forma mais próxima a nós, que é o próprio Jesus Cristo. Então, quando eu penso em me tornar uma pessoa mais plena, mais realizada, eu tenho que saber que é me aproximar cada vez mais da imagem de Cristo. Essa imagem de Cristo, o que me denota? Amor, amar a todos, não discriminar as pessoas, respeitar, perdoar as pessoas, viver bem, não importa o que a pessoa tenha cometido contra mim, eu vou estar perdoando sempre, né? Então, assim, eu vou estar tendo sempre uma ligação com o Pai, em oração com Deus, é fazer tudo aquilo que Jesus fazia. Então, tornar-te quem eu sou é passar por esses princípios, é ser uma pessoa de caráter. Como a gente diz hoje em dia também, alguns pensadores, nós vivemos em uma sociedade muito líquida, né? O que é uma sociedade líquida? É uma sociedade que não estabelece compromisso, não se estabelece conexões, é uma sociedade vulnerável, é uma sociedade fraca, muitas vezes. É como se fosse o próprio líquido, né? Ele é meio que rarefeito. Aonde que está, ele se encaixa, ele se molda. O líquido também você não consegue segurar na mão, ele evapora. Então, assim, nós estamos vivendo uma sociedade muito assim. E que ser humano que vive dessa forma? Uma inconstância. Aí que a gente vê muito perder o valor, perder o sentido da vida, né? Que nós não podemos entrar nesse processo. Isso adoece. A gente vê, como eu venho falando, muitas mortes também, suicídio, que tem aumentado. Por que que se dá? É a perca do sentido da vida. É a perca, é claro, que passa aí por essa autoestima. Eu não me conheço como ser humano, eu não me conheço como uma pessoa com dignidade, com direitos, com deveres também. Eu me excluo disso aí, eu me ausento disso aí. Então eu vou perdendo o sentido da vida. Então, quando a gente fala nesse sentido da vida, nessa autoestima, como é o nosso tema de hoje, é saber justamente, repetindo mais uma vez, que eu não vim do acaso, eu vim de Deus, a Ele eu pertenço, um dia também eu vou retornar para Ele. É me conhecer cada vez mais, passando por essas particularidades, né? Perdoando também tudo isso, aqueles que me ofenderam, que me fizeram mal. Quem eu sou, no meio disso tudo, né? Conhecer a si mesmo é poder isso aí. E um terceiro ponto, tornar-te quem tu és. Quem tu és? Da onde que você veio? Como eu falei, nós viemos de Deus. Então, o objetivo nosso do ser humano não é simplesmente ganhar dinheiro, fazer sucesso no trabalho, ter uma família confortável, uma vida confortável, uma família bonita. Não é simplesmente isso, mas é ter um princípio comigo mesmo, que eu vim de Deus, estou de passagem por esse mundo e um dia vou retornar para Ele. Então, quanto mais eu me aproximo dele, em tudo, inclusive imagem, semelhança, caráter, mais eu vou ser realizado nessa vida, mais eu vou ser feliz, mais a minha autoestima vai ser melhor. Então não se esqueça, né, que nós precisamos desse processo. E quando chega nesse último ponto, terceiro ponto, tornar-te quem tu és, eu vou fazer isso através da palavra de Deus, participando da missa. Isso vai acontecer também através de terapia, buscar um bom terapeuta, um bom psicólogo. Essas reuniões que vocês fazem também em grupo, ela é muito importante, é muito especial. Então são todos os processos, meios, sistemas que eu tenho aí para tornar-te quem eu sou. Então, uma boa reflexão para todos vocês, espero ter colaborado, né? E estamos juntos nessa nossa passagem efêmera aqui por esse mundo, mas que não seja uma passagem líquida, mas que seja algo sólido, leve e bonito, como Deus quer para todos nós. Siga a Jesus Cristo, siga esses princípios
que não tem erro na nossa vida. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.